Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Finish all setting. Finish all setting. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Bom dia, boa tarde, eu sou o Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso marketing do ideal ao real, hoje para comentar um pouco, inspirado aqui no nosso grande Charles Chaplin, sobre a questão do lúdico no marketing. O que é o lúdico? O lúdico, na verdade, pessoal, é o aspecto emocional, o aspecto engraçado, o aspecto divertido
que toda campanha publicitária deve apresentar. E o filme do Charles nos inspira a reflexões sobre o quanto a comunicação e o quanto a tecnologia, a máquina, a produção podem também serem divertidas, serem engraçadas e o quanto isso pode conquistar o consumidor. O programa de hoje então tem essa pretensão, discutir com vocês um pouco esse aspecto do sorriso, da diversão, dos jogos como ferramenta de conquista dos clientes. E no segundo bloco nós vamos conversar com um especialista em divertir as pessoas. Não é um palhaço, não é um malabarista, mas é um profissional que usa muito bem a tecnologia como ferramenta de marketing na diversão dos consumidores. Bom, quando se fala em comunicação, quando se fala em informação, na verdade nós temos dois aspectos a serem observados. Toda comunicação tem um aspecto emocional e um aspecto técnico, ou seja, ela precisa dizer algo do ponto de vista de características de produto, mas de um jeito leve, de um jeito sedutor. E essa referência, essa dupla de referências é fundamental para que a gente possa desenvolver bons conceitos de comunicação. Então, a primeira questão a ser observado é esse equilíbrio entre o aspecto emocional versus o aspecto técnico de uma comunicação. Em geral, o aspecto emocional é muito utilizado, como o primeiro slide mostra, para a questão da sedução, ou seja, a abordagem mais emocional ela é fundamental para que você levante a atenção e possa seduzir o seu consumidor. Já o aspecto técnico nos ajuda na questão da conquista. Então, essa dupla entre emoção e técnico favorece a sedução inicial do consumidor e o aspecto técnico favorece a questão da conquista. Haja vista que você chama atenção pelo emocional, mas num segundo momento precisa conquistá-lo através de referências técnicas. Uma outra questão importante de ser observada entre o emocional e o técnico está na questão da atração versus a negociação. Ou seja, o aspecto emocional ele é importante para atrair o cliente, mas num segundo momento, na fase da negociação, os aspectos técnicos te ajudam bastante. Então, esse equilíbrio entre emocional e técnico precisa ser observado para que você faça muito bem essa trajetória da conquista e também da retenção. Um terceiro aspecto entre o emocional e o técnico estão na questão da simpatia versus a eficiência. Aspectos emocionais são fundamentais para que você agregue simpatia na sua abordagem, ou seja, essa sedução, esse olhar afetuoso. Já o aspecto técnico elabora a questão da eficiência, ou seja, é muito bacana poder ter um vendedor simpático, mas sobretudo é fundamental que esse vendedor também tenha as informações técnicas, ou seja, também possa mostrar eficiência. Nesse aspecto, então, emoção e tecnologia vão em plena sintonia para garantir esse atendimento simpático e este atendimento eficiente. Já num aspecto ligado à venda versus à revenda, o emocional ele está muito focado na questão da venda, ou seja, a primeira abordagem, a primeira venda talvez possa ser realizada através da simpatia, mas a revenda, a retenção, a segunda venda é muito feita também na questão do técnico, ou seja, você precisa conhecer melhor o seu cliente, precisa entender o grau de satisfação dele para garantir então essa revenda, ou seja, essa segunda venda.
Nesse aspecto, então, é importante que a gente perceba o equilíbrio necessário entre o aspecto emocional, lúdico, divertido da comunicação versus o aspecto mais técnico e racional, que sempre precisam estar em pleno acordo, em plena sintonia. Agora, se a gente for comentar um pouco mais sobre por que iniciar pelo emocional, por que será que a gente deve iniciar uma abordagem pelo emocional? A gente pode raciocinar da seguinte maneira: começar pelo emocional ajuda o consumidor a se desarmar. Vamos combinar que a experiência de compra nem sempre é uma experiência prazerosa. Haja vista que em determinados momentos você tem dificuldade em encontrar o produto, dificuldade de acesso ao ponto de venda. E nesse aspecto, pessoal, o emocional pode desarmar esse consumidor, esse indivíduo que ao entrar na sua loja ou visitar o seu site ainda não te conhece direito e por isso gostaria aí de uma brincadeira, de um jogo de cintura, de uma simpatia para que ele pudesse ficar mais à vontade e consequentemente se relacionar com você. Então, o primeiro aspecto, o primeiro benefício de uma abordagem emocional é que o consumidor se desarma. O segundo aspecto que a emoção também motiva é a fazer com que este consumidor realmente conte quem ele é. Aspectos emocionais, bom humor, sintonia, brincadeiras, também ajudam as empresas a motivarem esse consumidor a contar quem ele é, falar um pouco do seu perfil. Ninguém gosta de ser abordado no sentido de ser investigado sobre nome, endereço, renda, preferências. E quando é abordado, muitas vezes acaba não falando a verdade. Quando você aborda o consumidor de maneira lúdica, de maneira simpática, através de um game, através de um jogo, você propicia que esse consumidor ganhe intimidade com você. Ou seja, na medida em que ele interage com o seu vendedor ou com o seu site, esse consumidor acaba se abrindo muitas vezes e deixando ali registradas informações que podem ser úteis num segundo momento para determinada ação de marketing. Então, a abordagem lúdica, a abordagem emocional, ela é fundamental para que você não só desarme esse consumidor, mas também o motive a contar um pouco mais sobre o seu perfil. Uma outra questão interessante do aspecto emocional é que muitas vezes ele facilita o contorno de objeções. A gente sabe que toda oferta tem objeções por parte do consumidor. Esse consumidor pode ter dúvidas sobre os benefícios, esse consumidor pode ter objeções sobre o preço, ou pode até ser cético a algum benefício. O bom humor e a abordagem emocional são fundamentais para que a gente consiga contornar essas objeções, ou seja, agregar a esse consumidor aspectos que podem convencê-lo a fechar a compra com você. Por isso, a emoção e o humor são sempre bem-vindos nesse momento aí de impasse sobre a negociação. E por último, a questão do residual da experiência. Por melhor que seja uma experiência de compra, o bom humor, a emoção, geram um residual dessa experiência. É o famoso bate-papo após a venda em que você conta como foi bem atendido numa loja, como o site de determinada empresa é bacana, é fácil de navegar, tem alguns jogos, tem informação, enfim, tem uma interação com o consumidor que fazem com que este consumidor usuário divulgue a empresa, divulgue a marca para outras pessoas. Então, a emoção e o aspecto lúdico, eles são fundamentais para esta
elevação, para este aumento do efeito residual da experiência de compra ou simplesmente da experiência de visita à loja ou ao site. Um outro aspecto importante que nós devemos observar é sobre as ações emocionais. O que são, na verdade, essas ações emocionais e como você pode criá-las e oferecê-las ao seu cliente? Ações emocionais, em regra, são ações que pegam esse consumidor de surpresa, ou seja, algo que pode ser ofertado e que propicia a esse consumidor relaxar, se divertir, interagir, refletir, enfim. Grosso modo, são ações que podem acontecer no ambiente offline, numa loja, ou no ambiente online, num site. Do ponto de vista de offline, nós temos aí, por exemplo, uma das mais antigas experiências de emoção e de diversão, a degustação. A velha e boa degustação no ponto de venda, que muitas vezes atraía para o balcão ou atraía para a marca pessoas interessadas em conhecer o produto e que se divertiam comendo o biscoitinho, provando o sanduíche. Então, a degustação é um ótimo exemplo de aspecto lúdico, aspecto emocional e que pode ser usado aí para atração de novos clientes. E é importante que você perceba que a degustação hoje ela também acontece no ambiente virtual. Existem sites que nos permitem conhecer um pouco melhor o produto, entendê-lo melhor e eventualmente até prová-lo. Então, a degustação é um conceito que começou no ambiente offline, nas lojas, nos supermercados, mas que hoje já pode também ser percebido nos ambientes virtuais. A segunda ação emocional está ligado às amostras. Quem não gosta de ganhar uma amostra, de ganhar algo que você possa usar e que possa, num segundo momento, servir como opinião do consumidor? Então, amostras também são aspectos emocionais capazes aí de gerar simpatia no consumidor e, consequentemente, motivá-lo à marca. Além da degustação e além das amostras, nós temos também os brindes, os gifts. Brindes são, na verdade, uma grande ferramenta de marketing, uma grande ferramenta de divulgação e de conquista de clientes. Talvez o mercado publicitário adote o brinde de maneira até excessiva, ou seja, o brinde sendo usado como uma ação de conquista, quando na verdade ele poderia e deveria ser usado como uma ação de reconhecimento de clientes, né? Mas de qualquer maneira, o brinde muitas vezes tem essa abordagem emocional e mal você conhece o consumidor, você já deixa um brinde para que ele se lembre de você. Bom, é importante dizer que o brinde também hoje já é não só real, como também virtual. Os sites nos brindam a todo momento aí com conteúdos exclusivos, benefícios diferenciados e então o conceito do brinde, o conceito da premiação é algo muito forte como ação emocional. Um quarto aspecto de ação emocional e que vem sendo usado cada vez mais é a questão dos jogos. Ou seja, você entra numa loja e alguém te convida a interagir com uma máquina para ver se você ganhou um cupom de desconto. Você entra num site e é convidado por um jogador de futebol famoso para chutar um pênalti com ele, ou então jogar um xadrez, ou então adivinhar determinada pergunta, um quiz, enfim. Jogos hoje são grandes ferramentas de marketing. O comportamento lúdico, o comportamento competitivo de jogador é conhecido entre os homens desde a pré-história. E ao longo dos séculos, ao longo das décadas e dos anos, o marketing se apropria desta referência emocional do homem, dessa característica inerente de ser competitivo, para
criar ferramentas de aquisição e de relacionamento em marketing. E é sobre isso, inclusive, que nós vamos conversar daqui um pouco. De qualquer maneira, é importante que você perceba que jogos hoje são uma grande ferramenta, uma grande ação emocional capaz de te conquistar e de te seduzir. E por último, a questão dos serviços complementares. A gente percebe hoje que o varejo, a indústria e também a internet estão cada vez mais sensíveis em agregar serviços complementares. O que são esses serviços complementares? Você vai a uma loja e a vendedora te oferece, por exemplo, uma bebida, uma degustação. Você vai com seu filho e existe ali uma área de playground, ou seja, um serviço anexo para que você fique mais tranquilo fazendo compra. Você entra num site interessado em determinado produto e esse próprio site já faz para você comparações de preço, comparações de uso-benefício, enfim, serviços adicionais que podem ser agregados numa oferta inicial buscada por você. E por fim, a questão do desafio da internet. A gente sabe que a internet é uma mídia, ou seja, a internet surgiu como mídia para nós nas últimas décadas e surgiu com um aspecto bastante técnico, ou seja, a internet era um meio de conteúdo, um meio de aquisição de informação, muitas vezes árido, muitas vezes focado a um grupo específico de usuários, e aí o aspecto lúdico, o aspecto emocional também pode e deve agregar muito na facilitação do uso da internet. Então a gente percebe que hoje internet e aspecto lúdico estão muito ligados dentro desse conceito de gamificação. E aí então, quais são os desafios da internet ao adotar aspectos emocionais? Os aspectos emocionais podem, num primeiro momento, humanizar a mídia, ou seja, tornar a mídia um pouco mais próxima do comportamento humano, entenda-se, um pouco mais emocional, um pouco mais interativo, um pouco mais simples. Outra questão importante é que ela também pode facilitar a interação. Os aspectos emocionais podem e devem facilitar a interação entre o usuário e a ferramenta virtual. Ela também pode capturar o perfil do usuário, ou seja, aspectos lúdicos, aspectos emocionais podem motivar esse consumidor, esse usuário, a registrar seus dados no site. Outro aspecto importante, tornar-se um ponto de venda. Se a internet avança como aspecto emocional, como aspecto humanizado, ela não só pode, como deve e já faz isso com muita propriedade, se transformando num ponto de venda, ou seja, numa opção forte ao ponto de venda real offline. E por último, a questão da fidelização de clientes. A gente sabe que a internet hoje é uma grande ferramenta, uma porta de entrada para usuários, mas também fica aí o desafio de como conseguir ferramentas de fidelização e de relacionamento através do uso da internet. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Pessoal, em síntese, esses são os conceitos que a gente quer dividir com vocês nesse primeiro bloco ideal. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam para nós, nosso e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou na nossa página na internet, no Facebook ou no Twitter. A gente agradece a tua atenção nesse primeiro bloco e daqui a um pouco voltamos com exemplos práticos de gamificação e desse aspecto lúdico no marketing. Até mais!